Nilson. Na Avante eu cuido da parte de gestão corporativa. Eu vou falar um pouquinho da gestão financeira, da reestruturação, que envolve toda a parte administrativa das empresas. Hoje a Avante, óbvio, o doutor André já falou, tem uma participação bastante significativa na questão dos ativos, mas nós estamos entrando, já temos outras 4 empresas que nós estamos trabalhando, onde nós temos essa parte da gestão financeira e reestruturação. Esse gerenciamento em parceria que nós fazemos, na verdade, quando nós visitamos as empresas, nós temos encontrado uma série de preocupações, principalmente nas questões de dificuldade financeira. Então, quando nós apresentamos o ativo, sempre tem uma pergunta em relação a levantamento de passivos, em questões de instituições financeiras, ou da própria gestão financeira da companhia. Ou ele não está dando certo, ou por algum motivo ele pede para a gente esse tipo de trabalho. E aí nós fazemos, obviamente que você não entra na empresa de imediato para fazer a gestão, nós fazemos um trabalho que nós chamamos de diagnóstico, que é, na verdade, você conhecer um pouco a empresa para poder saber exatamente o que ela precisa. Então hoje, para você fazer esse tipo de trabalho, oferecer esse diagnóstico, nós fazemos uma análise com a equipe da Avante. Eu vou até a empresa, faço uma entrevista com todos os sócios da empresa, ou com os diretores da empresa, com as pessoas-chave, e nós pedimos uma documentação para a gente fazer uma análise interna, porque quando você chega na empresa, normalmente pessoas dizem, olha, eu estou em dificuldade financeira, ou eu estou tomado em banco, ou eu tenho um faturamento, mas eu tenho uma margem de X%, e às vezes a pessoa não sabe diferenciar o que é margem de contribuição e o que é rentabilidade. Então, normalmente você pega as empresas, ele fatura 1 milhão, tira 100 mil do caixa, e ele fala, mas eu tive um lucro de 100 mil esse mês. Só que ele não sabe medir, e muitas vezes os escritórios que fazem assessoria contábil também não tem esse know-how, porque ele faz a questão contábil, ele não faz a questão financeira, que é mostrar para ele como é que está a gestão do custo dele. Então esse é um trabalho que a Avante iniciou. Como eu falei para vocês, nós já temos 4 empresas, inclusive 2 nós começamos a semana passada, onde a gente faz isso. Então nós pedimos os balanços, pedimos balancete, tem uma relação de documentos que a gente pede fazer uma análise, faturamento dos últimos 3 anos e o extrato bancário para a gente conferir se efetivamente aquilo que você escutou na entrevista é real. Então muitas vezes quando você fala assim, pô, mas eu já vou te dar documentação, eu nem conheço a sua empresa, então para evitar que vocês escutem isso, nós temos uma coisa que nós chamamos no mercado de NDA, que é um termo de confidencialidade. Então, eu não sei se nós temos aí nos formulários, mas se não tiver a gente, sim, o livro está dizendo que tem, nós vamos mandar esse NDA, você vai mandar para o cliente, feita a assinatura do termo de confidencialidade em conjunto com a Avante, nós iniciamos o processo. Por quê? Porque tudo aquilo que nós estivermos em mãos vai ser guardado com mais absoluto sigilo, independente se nós temos 2 empresas do mesmo, principalmente se tiver 2 empresas do mesmo segmento trabalhando dentro da consultoria. Então nós temos que manter essa informação em sigilo absoluto, tá? Normalmente, uma outra coisa que a gente encontra, volta um pouquinho, Rubens, por favor. Uma outra coisa que você encontra também nas empresas é as medidas de... não tem procedimentos. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de um supermercado que nós estivemos lá para fazer um diagnóstico. Ele não sabe... ele tem 8 açougueiros, por exemplo, no supermercado. Mas os 8 açougueiros só trabalham das 16 às 20, que é o maior pico dele. Das 8 da manhã às 16, eles ficam jogando baralho. Então, essa era uma preocupação do cliente, mas como é que eu sei como que eu vou fazer para não desligar e ficar sem ter como atender, porque o meu maior horário é das 4 às 8. Então a gente vai e faz um estudo dos processos da empresa. Então, o meu contas a pagar demora 2 dias para fazer um relatório de cheque, fazer uma conferência. Nós vamos ver qual é o processo
dentro do sistema, como é que é feito o dia a dia, para poder dizer, olha, o correto é fazer dessa forma, ou estão fazendo 2 vezes o mesmo serviço, ou ele é manual. Então nós também fazemos esse trabalho. A gente faz um levantamento dos processos e nós editamos normas e procedimentos operacionais para melhorar a estratégia de crescimento e até de ganho de produtividade na empresa. Então isso faz parte da gestão corporativa e da gestão financeira que nós fazemos nas empresas hoje. Normalmente a pessoa quer que a gestão financeira, a pessoa espera um resultado muito rápido. Porque assim, se ele está fazendo a gestão e ele está vendo que a coisa não está boa, quando ele contrata consultoria, passado uma semana ele pergunta, como é que estão as coisas aí? E não é bem assim. Então, se a pessoa entortou a empresa 2, 3 anos sangrando, em 1 mês, 2 meses você não consegue resolver. Por isso que você faz o diagnóstico, apresenta o diagnóstico e junto vem um projeto para a gestão da companhia, em parceria ou não com o sócio. E aí nós vamos dar algumas soluções e buscar algumas alternativas para melhorar a performance. Isso não quer dizer que em 2 meses vai conseguir resolver, mas no projeto a gente tem uma avaliação ou uma ideia do retorno e em quanto tempo você vai ter o retorno dessa gestão, tá? Até por favor, mas se eu te der a gestão você resolve para mim? Não, resolvo, mas vai ser feito um diagnóstico, um projeto em cima das suas dificuldades, porque se for um problema financeiro, o cara tiver tomado 4 ou 5 vezes o faturamento dele, aí nós temos que fazer milagre. E aí, por enquanto, a Avante não está fazendo milagre. Mas a gente faz um projeto para mostrar para ele qual seria a possibilidade. Tá? E uma delas, daqui a pouquinho a gente vai chegar nesse ponto aí. Esse é um outro problema que nós acabamos detectando nas visitas. O que nós temos hoje? Todo mundo aqui conhece SAP, TOTOS, Dizium, Folha Matic, Contimatic, grandes softwares de gestão, e tem um outro também que eu não me lembro agora. O que acontece? Você chega na empresa, a pessoa não sabe usar o software. Então pagou lá 2, 3 milhões de dólares no software, mas não sabe usá-lo, ou diz que ele não serve. Então nós detectamos uma série de problemas relacionados a isso. Então eu fiz um trabalho já numa grande construtora, fazendo implantação de SAP. Então eu não sou especialista em SAP, mas eu sou uma pessoa especialista em fazer a pessoa que vendeu o software dar o treinamento adequado para quem comprou e a pessoa que comprou se interessar em tomar todo o conhecimento da pessoa que está implantando. Então esse é o trabalho que nós começamos a fazer na Avante. Temos um cliente fazendo isso, que é exatamente, no nosso caso, é um cliente da TOTOS, que ele diz que o sistema não presta. E aí nós descobrimos que não é o sistema que não presta, os funcionários que não sabem usar ou estão reticentes pelo uso. Porque todo mundo aqui sabe que quando você compra um software, a primeira coisa que você fala assim, na hora que estiver automatizado eu vou cortar gente. E obviamente o funcionário não é bobo, e aí ele começa a criar uma série, começa a boicotar. Ele começa a criar uma série de problemas para o software. Então, se você chega na empresa e fala assim, eu queria, um exemplo clássico foi ontem no cliente que eu fui, eu pedi uma relação de faturamento por mês. Ele falou, não, o software não tem isso. Aí ele entrou no software, tinha lá um 0800, nós ligamos, aí o rapaz falou, olha, você entra recebimento de cliente, enfim, fez um caminho lá e saiu o relatório. Falou, poxa, eu nunca fiz isso na minha vida. Tudo bem, ele tem 38 anos de empresa, mas ele nunca tirou um relatório de clientes, de notas fiscais faturadas. Então, aí você já começa a perceber que a pessoa nunca fez uso, porque assim, é mais fácil você entrar no software, mandar emitir a nota, gera um arquivo, manda para o banco, recebeu, tudo bem. E as empresas pequenas são assim, porque elas não têm software integrado. Então, se você vai numa empresa grande, a nota fiscal entra na operação, gera contas a pagar, emite um cheque, se tiver imposto, contabiliza o imposto, contabiliza a nota, vai para a contabilidade, sai um razão auxiliar com 2 lançamentos, contra cheque e contra imposto, e gera um lançamento fiscal. Só que as empresas pequenas não têm software, nós estamos falando de SAP, não tem um software parrudo como esse, mas é mais difícil ainda. Então nós descobrimos esse processo
e começamos a fazer isso. Hoje eu não sou especialista no software, sou na implantação dele. Então hoje eu já fiz SAP, TOTOS, uma ferramenta chamada Dizium, que eu estou fazendo numa empresa em Alphaville, e esqueci agora o nome de um software que eu já trabalhei. Mas enfim, Folhamatic e Contimatic, que acho que a maioria de vocês conhecem, né? Folhamatic e Contimatic, muitas empresas usam porque hoje é um dos softwares que aceita qualquer tipo de plug. Então se você tiver que fazer uma integração de qualquer outro software, Contimatic e Folhamatic tem um plug específico e ele recepciona muito bem, diferentemente do SAP. Não é que não serve, é que o SAP tem fornecedores específicos para plugar no software dele, tá? Assim como a TOTOS. Então por isso que eles são mais caros e que dão umas soluções melhores, tá? Então este trabalho aqui que nós fazemos é um trabalho que dá muito resultado, porque você investe um bom dinheiro no software, mas não consegue fazer ele funcionar. E nós, através dessa gestão, nós conseguimos fazer o link entre a implantação e a pessoa que é o usuário, para poder fazer o uso adequado do software, tá bom? Aqui nós vamos falar de uma coisa que é pouco difundida nas pequenas empresas, é mais nas grandes empresas. Mas o valuation é um processo que a gente utiliza para você saber exatamente quanto vale uma empresa. Então a gente usa uma metodologia que é aplicada em todo o mercado, e existem algumas premissas básicas do valuation. Então a pessoa pode vender, fazer uma dissolução, ou até fazer uma reorganização societária, né? Então se você, no caso da venda específica, os fundos de investimento gostam muito desse processo. Se for no caso de dissolução, eu quero separar do meu sócio, então normalmente fala assim, pô, a empresa vale uns 2 milhões, eu te dou 1 milhão. Não, ele chama uma empresa especializada que vai utilizar uma metodologia que vai fazer a avaliação da empresa dele. Então nós fazemos um fluxo de 5 anos, trazemos a valor presente e descontamos isso a uma taxa de mercado, fazendo 3 ou 4 projeções diferentes para você ter uma visão. Normalmente, quem gosta desse tipo de trabalho são os fundos. Por quê? Porque os fundos gostam de empresas que têm uma margem de contribuição acima de 50%. Por quê? Porque é um retorno de investimento, que o fundo trabalha com o dinheiro do investidor. Como ele promete um retorno acima do mercado, então ele precisa ter uma empresa que, com o investimento dele, alavanque a empresa de forma que a margem de contribuição de 50% chegue até 70%, com rendimento líquido na faixa de 55%, 60%. Então os fundos gostam muito disso, mas as empresas pequenas também utilizam. Recentemente, mas exatamente na quinta-feira passada, eu fechei uma operação com um dos maiores fundos do país, com uma empresa que fatura 2 milhões e 800 e tem uma margem de contribuição de 78%, que no Brasil é inexplicável ter uma margem dessa, mas tinha uma margem de 78% e um lucro líquido de 58% depois do imposto de renda. Então assim, uma empresa muito boa. Então o fundo comprou a empresa, foram 8 meses fazendo esse trabalho de levantamento, melhor do que a igreja do Universal. Nem sei do Santiago, maior do Santiago. De qualquer forma, esse é um trabalho também que nós fazemos. É um trabalho, aí eu estou falando, já voltando naquela questão anterior, é um trabalho que não é só para venda. Então, fez a dissolução também. Você quer fazer uma reorganização societária? Eu não sei quanto vale minha empresa. Então você tem lá 5 irmãos, cada um tem 20%. Puta, eu quero vender meus 20% para meu irmão, eu quero saber quanto vale a minha empresa, eu quero vender meus 20%, ou dividir os 20% por 4 e vender 5 para cada um. A gente também faz. Então, não é só para o fundo de investimento. É um trabalho muito técnico, validado por qualquer instituto. A gente usa a mesma metodologia que é usada inclusive pela Fundação Getúlio Vargas e que tem o mesmo valor. A gente entrega um relatório
faz uma pesquisa de mercado, aonde você está situado, quem são seus concorrentes, se aquilo tem valor ou não. Então assim, eu não tenho aqui um caderno porque essas operações são sigilosas, mas na medida de aparecer uma operação dessa, eu levo, a gente vai junto no cliente, a gente pelo menos faz uma demonstração, tira os nomes principais das empresas e dos fundos para poder mostrar como é que é feito esse trabalho, tá bom? Na última linha ali, tem uma coisa super importante que é assim, mas tá bom, e se eu falo para o meu cliente que a gente faz avaliação para vender, ele vai perguntar, aí você vende? Nós também procuramos compradores e também fazemos a parte de negociação. Então, se ele quiser vender ou comprar ou fazer a joint venture, nós fazemos tanto a avaliação quanto o acompanhamento jurídico e o fechamento de todo o processo. Tá? Por isso que demora em torno aí de 4 a 8 meses. Ainda mais se for fundos, tá? Se for uma compra de uma empresa concorrente, demora um pouco menos. Para fazer o trabalho, normalmente eles pedem que as consultorias Price, Ernst Young façam a due diligence. Por quê? Porque as consultorias de grande porte têm uma metodologia de cálculo de impostos ou de tributação diferenciada para todo o Brasil. Nós fazemos também a due diligence, mas quem vai comprar é que escolhe que empresa que quer fazer, tá bom? Aqui eu já falei um pouquinho, tá? Nós colocamos à disposição soluções para a estruturação do processo de investimento da sua empresa. Aqui na verdade é quando você quer comprar ou quer vender, ou total ou parcial é a mesma situação, mas nesse caso aqui você quer que faça algum investimento. Então nós fazemos a gestão e fazemos também as alternativas estratégicas para você crescer. Então nós vamos buscar investimento, fazemos a gestão, temos os parceiros e trabalhamos junto com você, ou na venda, ou na total ou parcial, ou na própria administração dela. Tá? Então todo esse trabalho é feito no mesmo processo. Tá? Tudo isso envolve o mesmo processo lá de trás: a gestão, o diagnóstico. Aí você olha o diagnóstico, vê se o diagnóstico está adequado, apresenta um projeto e aí você decide: quer comprar, quer vender, total, parcial, quer aportar dinheiro, não quer aportar. Então é uma cadeia, vem descendo, a gestão vem descendo. Daquilo que você pedir para fazer, eu vou elencando para dizer, ó, isso eu faço, isso eu não faço, isso eu consigo, isso eu não consigo, tá bom? Então a gestão envolve todo esse processo. Ali na blindagem, nós nos deparamos com um cliente, por exemplo, que tinha uma dificuldade. O doutor André estava trabalhando na questão tributária, mas ele tinha uma preocupação com o endividamento bancário. Então ele falou, olha, eu queria fazer a blindagem dos meus bens. Então nós também fazemos esse trabalho. Então assim, nós não temos como dizer para o cliente, não vamos fazer. Então nós fazemos um levantamento de todos os ativos da empresa e aí nós damos um parecer para ele, olha, para você fazer essa blindagem, você não pode pegar todos os bens, botar aqui num nomezinho, desaparecer e deixar a empresa explodir. Você tem que deixar um pouquinho aqui, leve esse pouquinho, porque senão também o fisco vem atrás de você, porque vai ver que em determinado você catou tudo e levou embora. Ninguém desaparece com tudo do dia para a noite. Então nós também fazemos essa parte de blindagem. Mas eu queria proteger meus bens. A gente não vai lá só proteger, a gente vai lá, faz o estudo completo, a mesma coisa. E aí diz para ele se dá para fazer ou não e quais são os riscos de fazer. Até porque fazer a blindagem, se eu estiver enganado, o doutor André me corrija, até porque fazer a blindagem é simples, mas também tem a responsabilidade do escritório. Então não é só ir lá e pegar e fazer a blindagem. Tem que ter um trabalho todo mapeado para dizer, olha, dá para fazer disso e não dá para fazer disso. Ou isso vai chamar muita atenção e vai dar problema, nós não fazemos. Como ele disse, nós prezamos pela ética na operação, até porque os nossos clientes são parceiros. Tá? Fusão e aquisição. Aqui é um processo onde a pessoa não quer fazer a venda. Ele quer se juntar com alguém para poder crescer o negócio dele.
Então, eu vou dar um exemplo. Quem gosta de fazer muito também são os fundos de investimento, que têm algumas carteiras separadas. Então, se você pegar, os fundos atuam na parte química, na parte de futebol, na parte de gestão corporativa. Os fundos gostam de fazer fusões com empresas menores. Eles compram as empresas que têm determinados segmentos que eles não têm na carteira deles. Então, eles vão somando. Vou dar um exemplo. A Votorantim, por exemplo, fez várias fusões na área de cimentos. Todo mundo sabe aqui que hoje ela tem monopólio na área de cimentos, mas ela foi comprando as empresas menores porque ela não tinha esse know-how. Hoje ela detém todo o know-how. Então você faz fusões, você vai aqui adquirindo as empresas e vai fundindo elas dentro do grupo e separando, né, fazendo uma cadeia de empresas para poder criar uma joint venture, para poder se beneficiar do ágio dos impostos nas aquisições, tá? Nós também fazemos esse trabalho. E ali eu coloquei o processo da due diligence, que eu falei que a gente também faz. A gente assessora toda a negociação, elaboração de contratos e a liquidação financeira da operação. É demorado? É demorado. É um processo que começa num pequeno diagnóstico e depois você vai discutindo com o sócio da empresa que passo que ele quer que você tome, tá? Essa estratégia também é desenhada no curso do processo. Então, se é melhor fundir, se é melhor vender, se é melhor não fazer nada, porque também nós temos situações. Essa empresa que a gente terminou na quinta-feira passada, a empresa sucumbiu à oferta. Então, só para vocês terem uma ideia, o GP chegou e falou: ó, 70 milhões. E foi aí que ele nos chamou e falou: bom, se ele está me oferecendo 70 é porque vale mais. E a gente fez uma avaliação, vale 130. E aí o GP ofereceu 120. Então, vocês verem que o fundo, quando vê uma margem muito alta, foram 8 meses de trabalho para validar a operação junto com a PricewaterhouseCoopers, mas valeu a pena a operação. Então, existe como fazer todo o processo, só que ele é demorado e não dá para fazer gestão do dia para a noite, tá? O parceiro o cliente tem que estar ciente disso. A gente entra, faz diagnóstico, volta, mostra relatório, volta, prepara o projeto, volta e vai dando todas as determinantes para que ele escolha a melhor opção: fusão, aquisição, joint venture, venda total, parcial. Se faz a due diligence, porque assim, para fazer o diagnóstico, eu não preciso nem do documento, eu posso sentar com o sócio, ele me dá uma série de informações, eu monto um P&L dele. Só que depois eu vou sentar e vou pegar todos os livros contábeis para ver se o que ele me falou é verdade. Então, por isso que demora, tá? Não é uma coisa simples. Por isso que a gestão é um pouco mais complicada. Porque é muito simples você entregar a gestão na mão de uma consultoria, falar: pô, o cara não resolveu nada, tá aí há um mês, e você vai escutar isso. Tá aí um mês e não resolveu nada, porque ele quer um resultado imediato. Não, mas ele estiver pagando a consultoria para isso. Não sei se vocês se lembram, mas há 6 anos atrás o Albino Diniz contratou a Galeazzi para fazer a reestruturação do Grupo Pão de Açúcar. No segundo dia, o Cláudio Galeazzi mandou 26 diretores embora. Eram 52 diretores, mandou 26 embora, dos quais a diretora de recursos humanos tinha 26 anos de empresa. Então assim, mas só deu resultado no final do trimestre, porque ele deu um lucro de 4 milhões de dólares com o corte de despesa que ele fez. Então, sem falar do resultado de vendas, tá? Então, se você entrar na empresa, se você não fizer um levantamento, não dá. É que aí nós estamos entrando num grupo gigantesco, tem um diretor mais cacique do que índio, tá? Mas dá para fazer um trabalho bastante detalhado. Fechou? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, esse é o meu processo, é a minha parte dentro da consultoria. Eu cuido da gestão de todos os clientes, tanto da implantação, de ir ao cliente, ver como é que está o andamento do processo, se implantou, se não implantou, o que ele quer, porque essa é a minha especialidade. Então, às vezes, eu percebo que tem alguma coisa a mais dentro
da vontade do cliente, e aí eu consigo abrir um leque de oportunidades dentro da gestão corporativa. Então, se for um problema de contas a pagar, resolve, de contas a receber, resolve, de sistema de resolve, de dificuldade resolve, enfim, a gente monta aquilo, independente se ele vai fechar ou não. É para mostrar para ele que nós temos know-how dentro de todo o conceito de gestão corporativa.